Boa noite a todos. Eu sou Maria Moraes, do canal Estudo do Livro Durante. Vamos continuar o nosso estudo hoje do subdocumento 6, a bondade de Deus, do documento 2, a natureza de Deus. Então vamos lá. No universo físico, podemos ver a beleza divina. No mundo intelectual, é-nos possível discernir a verdade eterna. Mas a bondade de Deus é encontrada somente no mundo espiritual da experiência religiosa pessoal. Na sua verdadeira essência, a religião é a fé feita de confiança na bondade de Deus. Para a filosofia, Deus poderia ser grande e absoluto, de algum modo até inteligente e pessoal. Mas para a religião é necessário também que Deus seja moral e ele deve ser bom. O homem poderia temer a um Deus grande, mas ama e confia apenas em um Deus de bondade. Essa bondade é parte da personalidade de Deus e a sua plena revelação surge apenas na experiência religiosa pessoal dos filhos que creem em Deus. A religião requer que o supramundo da natureza do espírito seja conhecedor das necessidades fundamentais do mundo humano e que seja sensível a elas. A religião evolucionária pode tornar-se ética, mas apenas a religião revelada é moral e espiritual de um modo verdadeiro. Bem, ele está falando da religião evolucionária e da religião revelada. O que é a religião evolucionária? É aquela que evolui com o homem desde que o homem foi aqui criado. À medida que o homem foi evoluindo, ele também foi aperfeiçoando a sua religião, né? No começo a gente tinha a religião simples de adoração da natureza, adoração do trovão, né? E com o tempo, à medida que as civilizações foram passando, ela também foi evoluindo, né? E a religião revelada é aquela que é trazida por algum ser, né? Que nasce aqui, que é um ser espiritual especial e que tem a função de trazer para nós mais conhecimentos do mundo espiritual, porque a nossa mente também já é capaz de suportar tal revelação. A gente tem como exemplo, né, aqui no planeta, o que Jesus nos trouxe, né, como ensinamentos, e também temos o que a Blavatsky, a Helena Petrovna Blavatsky da Teosofia nos trouxe. Conhecemos também o Pentateuco da doutrina espírita, né, recebido por Kardec, né? E hoje a gente tem também essa religião revelada que a gente conhece, que é o livro Durante. O conceito antigo de que Deus é uma deidade dominada por uma moralidade majestática foi elevado por Jesus até aquele nível afetuoso e tocante da moralidade familiar íntima, própria da relação pai-filho. E na experiência mortal não há nenhuma relação mais terna e bela. A riqueza da bondade de Deus leva o homem que errou ao arrependimento. Toda boa dádiva e toda dádiva perfeita vem do Pai das luzes. Deus é bom, Ele é o refúgio eterno das almas dos homens. O Senhor é misericordioso e pleno de graças. Ele é paciente e abundante em bondade e em verdade. Provai e vede como o Senhor é bom. Abençoado seja o homem que confia nele. O Senhor é cheio de graça e de compaixão. Ele é o Deus da salvação. Ele alivia o coração dos infelizes e cura as feridas da alma. Ele é o benfeitor todo-poderoso do homem. O conceito de um Deus rei juiz, ainda que haja colaborado para desenvolver um padrão elevado de moralidade e criado um povo respeitador das leis enquanto grupo, deixava o indivíduo crente em uma posição triste
de insegurança com relação ao próprio status do tempo e na eternidade. Os profetas hebreus mais recentes proclamaram Deus como um pai para Israel. Jesus revelou Deus como o pai de cada ser humano. Todo o conceito que os mortais fazem de Deus foi transcendentalmente iluminado pela vida de Jesus, porque Jesus nos trouxe, os ensinamentos, que são ministrados em todo o universo de Nebadon e em todo o cosmos, É um ensinamento divino e perfeito, O altruísmo é inerente ao amor paternal. Deus ama não à maneira de um pai, mas como pai. Ele é o pai no paraíso de todas as personalidades do universo. A retidão indica que Deus é a fonte da lei moral do universo. A verdade exibe Deus como um revelador, como um mestre. Mas o amor dá afeto e anseia por afeto, procura comunhão compreensiva, tal como existe entre pai e filho. A retidão pode ser própria do pensamento divino, mas o amor e a atitude de um pai. A retidão pode ser própria do pensamento divino, mas o amor é a atitude de um pai. A suposição errônea de que a retidão de Deus fosse irreconciliável com o amor altruísta do Pai Celeste pressupõe a ausência de unidade na natureza de Deus e levou diretamente à elaboração da doutrina da expiação, que é uma violentação filosófica tanto da unidade quanto do livre-arbítrio de Deus. Bem, ele está falando de expiação, Na verdade, essa doutrina da expiação, ela pode ser substituída pela doutrina do amor que Jesus nos trouxe. Por quê? Porque, veja bem, o Pai é misericordioso e bondoso. Quando um pecador comete um pecado e se arrepende, ele pode, através da lei do amor, se reconciliar com Deus e também quitar o seu débito através de um quanto de energia positiva que apaga aquela energia negativa que ele cometeu, Então, essa é a lei do amor e da misericórdia. Você vai ser perdoado pelos seus atos errados, mas você terá que resgatar, aquele ato através do seu trabalho, um trabalho de bondade, de amor em favor de outrem, para que você resgate aquele ponto energético negativo com um ponto energético positivo, Então, essa doutrina do amor, a gente precisa ter uma noção clara de que Deus tem as suas leis, Então, não é assim, está perdoado e fica por isso mesmo. Não é bem assim, Você está perdoado, você não precisa mais se martirizar com isso, mas você é necessário, junto à lei, você resgatar aquela energia negativa através de energias positivas constituídas por você mesmo. O Pai Celeste afetuoso, cujo espírito reside nos seus filhos da terra, não é uma personalidade dividida, uma a da justiça e outra da misericórdia. E também ele não requer um mediador para assegurar o seu favorecimento ou o perdão de Pai. Então, quer dizer, nós não precisamos de um pastor, de um orador, de um padre, porque nós temos dentro da nossa mente o Pai, um fragmento do Pai que vive agregado na nossa mente. Então, nós poderemos conversar com o Pai e pedir a Ele o seu perdão. Não há necessidade de intermediário. Por que a gente gosta das religiões? Por causa do contato social com pessoas que a gente gosta, mas isso, não faz com que você não possa, você mesmo, junto com o Pai que mora na sua mente, fazer esse ajuste.
de pedido de perdão e de acerto das suas falhas, né? A retidão divina não é dominada pela estrita justiça de retribuição. Deus, enquanto um pai, transcende Deus enquanto juiz, né? Porque, na verdade, a justiça divina ela é exercida pela Trindade do paraíso, né? Porque o Pai é o amor, beleza e bondade, né? E o Pai não julga, né? Ele é beleza, misericórdia, bondade, mas ele tem as suas leis que, através da Trindade do paraíso, que é o bloquinho Pai, Filho e Espírito Infinito, exerce, né, a correção dos erros através dos ajustes energéticos, né, nos mundos em que vivemos, nos planetas. Deus nunca é irado, vingativo ou enraivecido. É verdade que a sabedoria muitas vezes restringe o seu amor, assim como a justiça condiciona a sua misericórdia rejeitada. O seu amor pela retidão não pode evitar que com a mesma intensidade seja manifestado como ódio ao pecado. O Pai não é uma personalidade incoerente. A unidade divina é perfeita. Na Trindade do paraíso há uma unidade absoluta, a despeito das identidades eternas dos coordenados de Deus. Então, quem são os coordenados de Deus na Trindade do paraíso? É o Filho e o Espírito Infinito, né? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente. Contudo, Deus é uma personalidade transcendental que transcende o nosso mundo da forma, né? E as pessoas apenas amam e odeiam as outras pessoas. O pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador, porque ele é uma realidade de personalidade potencialmente eterna. Enquanto, em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal, pois o pecado não é uma realidade espiritual, não é pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele, quer dizer, a justiça da Trindade do paraíso. O amor de Deus salva o pecador, a lei de Deus destrói o pecado. Essa atitude da natureza divina mudaria aparentemente se o pecador, afinal, se identificasse completamente com o pecado, da mesma forma que a mente mortal pode também se identificar totalmente com o espírito ajustador residente. Então, veja bem, se o pecador, né, ele se alinha com a iniquidade, o fim dele será a extinção realmente, né? Porque ele tem dentro dele, na sua mente agregada, uma fagulha de Deus que tem a função de atraí-lo para fazer o mandato do Pai, que é ser de perfeito, como perfeito é o Pai. Se você se alinha com a iniquidade, você está se alinhando com a morte da sua sobrevivência, né, no universo. Um mortal assim, identificado com o pecado, torna-se então inteiramente não espiritual. Quer dizer, ele acaba perdendo, né, tudo, porque ele se alinhou com a iniquidade na sua natureza e, portanto, pessoalmente real. E, por fim, experimentaria a extinção do seu ser, né? O que é a extinção do ser, né? É um ser que se alinha com o pecado, né, que se torna iníquo, ele vai perder, através do julgamento, né, nos tribunais do universo, ele vai perder a sua identidade, que são os 4 corpos, né, que a gente tem, o corpo físico, duplo etérico, o corpo astral e o mental concreto. E vai perder também a sua alma. Ele vai deixar de existir, né, porque ele se alinhou com a iniquidade. A irrealidade, mesmo a incompletude da natureza da criatura, não pode existir para sempre, em um universo progressivamente mais real e crescentemente mais espiritual. Pois se o mandato do Pai, né, ele diz para nós que nós vamos nos tornar espirituais, né, um ser que se alinha com o pecado, ele vai viver eternamente no plano da matéria.
E isso não é possível, porque nós temos, né, tempos para viver no mundo das formas. E se esse tempo não foi possível para nós, e nós nos alinhamos com o pecado, o nosso fim é a extinção realmente. Perante o mundo da personalidade, Deus é descoberto como uma pessoa de amor perante o mundo espiritual. Ele é amor pessoal na experiência religiosa, naquela experiência que a gente faz quando está sozinho conosco mesmo, né? E a gente eleva o nosso pensamento ao Pai Criador, né? Ou por súplica de alguma coisa, ou por adorá-lo. Ele é ambos. O amor identifica o árbitro volitivo de Deus. A bondade de Deus permanece no cerne do livre-arbítrio divino. A tendência universal para amar manifesta misericórdia, demonstra paciência e ministra o perdão. Bem, terminamos o subdocumento 6, a bondade de Deus. Eu agradeço a todos, boa noite para todos e se puderem, dê um like. Iremos estudar o subdocumento 7, a verdade e a beleza divina. E com isso iremos terminar o documento 2, que é a natureza de Deus.